Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje são verdades e mentiras sobre a adolescência. Fique comigo até o final que vocês verão quais são essas mentiras e verdades sobre os nossos adolescentes. Bem-vindo ao nosso canal Mundo Adolescente e o tema abordado de hoje são as mentiras e verdades sobre a adolescência. E antes de mais nada, não esqueça-se de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para que o nosso vídeo possa chegar até mais pessoas. Esse tema é um tema muito abordado pelos adolescentes e pelas famílias, até porque são temas muito relevantes que faz com que nós possamos refletir sobre alguns comportamentos dos nossos adolescentes. Então, é importante a gente verificar quando o nosso adolescente realmente ele está falando algo que é verdadeiro ou algo que talvez para nós seria uma mentira, tá? Então é muito importante a gente saber diferenciar a mentira da verdade. E um dos grandes mitos, né, da adolescência, que a gente sempre escuta, né, as pessoas dizendo, vamos deixar passar. Uma hora vai passar todos esses transtornos, toda essa agitação, essa impaciência, essa teimosia, isso tudo vai passar. E nós não podemos deixar passar sem resolver os problemas dos nossos adolescentes. Quanto mais cedo nós conseguirmos resolver os problemas dos nossos adolescentes, mais fácil vai ficar futuramente. Então, quando o problema ele é resolvido desde o início, esse adolescente ele se torna mais confiante e com certeza sem nenhum problema. Quando você deixa isso se arrastar aí pela adolescência, com certeza os nossos adolescentes na idade adulta apresentarão algum tipo de problema. O pior disso é a depressão, é a insegurança, é algo que nós talvez não consigamos, né, reverter a situação. Então, o quanto antes resolvermos os nossos problemas em relação aos nossos adolescentes, mais esse adolescente vai se sentir confiante e mais cedo, com certeza, os nossos problemas acabarão. Essa seria a primeira mentira. A segunda mentira é que os nossos adolescentes são preguiçosos. Isso também não é verdade, até porque os nossos adolescentes eles são muito perspicazes, eles são muito ativos, eles gostam, né? Eles são muito intensos e isso gera para nós, né, de uma certa forma, às vezes algumas pessoas afirmam, né, que os nossos adolescentes são preguiçosos porque dormem demais. A característica de dormir já é da adolescência mesmo, mas isso não submete em nenhum momento que o nosso adolescente ele seja preguiçoso. Um outro problema vivenciado pelos nossos adolescentes é que os nossos adolescentes eles somente têm interesse no celular. Isso também é uma mentira. Por quê? Porque o celular realmente é um instrumento que eles gostam muito, mas o nosso adolescente ele se interessa por N assuntos, principalmente em relação à sexualidade, a fatores que levam ele a ter curiosidade. Então, toda vez que o nosso adolescente ele busca alguma curiosidade, com certeza é um fator que ele gosta muito. E ele não tem interesse somente pelo celular. O celular realmente é uma ferramenta que ele gosta, mas ele não tem interesse só nisso. Isso é outra mentira. Um outro problema também vivenciado pelos adolescentes é que a maioria das pessoas fala que adolescente não tem problema, que adolescente fica só por conta de estudar e que isso não é um problema para eles, né? Então eles não têm nenhum problema, o único problema deles seria o estudo e nós não podemos levar nesse ao pé da letra, porque o nosso adolescente ele tem problema sim, ele tem uma questão emocional a ser resolvida, né? Ele tem um transtorno nessa fase que é muito importante a gente ficar atento.
Então, nem sempre todas as sensações que eles têm, que eles buscam aí todos os dias, o choro, a ficar um pouco deprimido, isso tudo são problemas da adolescência que devem ser resolvidos o quanto mais cedo, para que não afete em nenhum momento a vida desse adolescente, tá bom? Um outro problema que também é muito falado é que todo adolescente é irresponsável. Nós sabemos que também é uma mentira. O nosso adolescente, quando se trata de tarefas, algo que você determina para ele é muito responsável. Somente a direção pela qual você vai pedir ele que deve ser muito bem claro, para que ele não confunda, né? Então, se você vai dar uma tarefa para esse adolescente, essa tarefa tem que ser bem clara e bem sucinta, bem pequena. Não pode ser algo que se estenda muito, porque aí você já vai entrar num fator que ele não tem foco. O foco é realmente uma verdade. Mas isso não quer dizer que ele seja irresponsável, tá bom? E por último, todo adolescente é revoltado. Isso é a maior mentira que nós podemos escutar, né, de uma pessoa quando ele fala, todo adolescente é revoltado mesmo, eles são irritados, impacientes. Ele não é revoltado, tá? O que ele sente, ele não sabe resolver. Então, isso torna o adolescente um pouco impaciente, mas isso não quer dizer que ele seja um adolescente revoltado. Agora, nós vamos falar das verdades dos adolescentes, o que realmente eles são. Então, a primeira característica é que todos os adolescentes, eles são muito corajosos. Então, isso é um fator preocupante que nós devemos ficar atentos, até porque a coragem é algo para eles que é natural, porque o cérebro deles ainda não está totalmente maduro. E se você ainda não assistiu o nosso vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o comportamento adolescente, que lá relata exatamente como é o seu cérebro e por que eles são tão corajosos. Então, isso realmente é uma verdade. Um outro problema, acredito, não seja problema, né? Mas a forma como lidar com esse adolescente é que eles são muito ativos. Então, essa atividade, né, essa participação e essa ativez deles faz talvez que tenhamos aí um pouco de cuidados especiais aí com os nossos adolescentes. Uma outra coisa é que os nossos adolescentes, eles são muito inteligentes. Então, muitas vezes as pessoas acham que porque o adolescente é desorganizado e não tem foco, ele não é uma pessoa inteligente, mas pelo contrário, eles são muito inteligentes, tá bom? E o outro é que eles são impulsivos, né? Eles são muito ativos, portanto, vai gerar impulsividade e eles vão querer realmente as coisas ao tempo e à hora deles. Então, isso também é uma verdade em relação aos nossos adolescentes. E, por último, o nosso adolescente, para ele se sentir feliz, realizado, ele precisa ser confirmado, ele precisa ter muito estímulo para ele ser aceito. Então, isso é uma dificuldade que as pessoas adultas têm em relação aos nossos adolescentes. Então, para que o nosso adolescente seja realmente um adolescente feliz, é preciso que nós tenhamos muita firmeza ao direcionar esse adolescente. E o elogio, né? A prática do elogio, a gente saber elogiar quando realmente esse adolescente ele tem esse merecimento. Porque às vezes nós só pensamos, mas nós não executamos. Então, para que o nosso adolescente ele realmente seja aceito, nós precisamos confirmar, falar que o nosso adolescente realmente ele é bonito, ele tem traços, né, que caracterizam uma pessoa muito inteligente. Então, afirmar as qualidades desse meu adolescente, para que ele se sinta realmente feliz. Porque quando ele não escuta, ele não consegue assimilar muito bem a sua situação no momento de hoje. Então, fica aí
né, o vídeo sobre as mentiras e verdades da adolescência, para que nós saibamos lidar aí com o nosso adolescente da melhor forma possível e para que ele consiga ser realmente um adolescente feliz.